Olá, meus queridos alunos, tudo bem? Terceiro ano? Terceirão! Hoje vou fazer uma relação da filosofia com a história, tá bom, meus queridos? Mas antes, é importante destacar para vocês que a maioria dos estudiosos definem 4 tipos de conhecimento, tá bom? É importante vocês saberem disso. Quais são os 4 tipos de conhecimento? O empírico, que é o conhecimento dia a dia, tá? Tem a ver com o senso comum, tá? É muito importante, porque é o primeiro conhecimento, tá? Esse conhecimento vem da comunicação. Um conhecimento que veio já praticamente junto com o empírico é o religioso ou mitológico, tá bom? Que você sabe, você estudou, né, que é a base, a religião é a base de todos os povos até os dias atuais, você querendo ou não. Então, conhecimento religioso é a relação que a pessoa tem, o grupo de pessoas com o sagrado, com algo que elas acreditam que seja superior, tá bom? Aí vem o conhecimento, a filosofia, tá bom? O conhecimento, a filosofia surgiu em detrimento, foi de forma gradual, mas foi separando, desvinculando o conhecimento mitológico, tá? Grécia, tá? Surgiu a filosofia. E depois da filosofia surgiu o quê? A ciência. Então, atualmente, esses 4 tipos de conhecimento faz parte do seu dia a dia, tá bom? Do meu dia a dia, do seu dia a dia. Aí, na história, para facilitar, ficar mais didática, você já sabe, mas eu vou só relembrá-los, tá? A história é dividida em pré-história e história. E o que baseia essa divisão? A invenção da escrita, Mesopotâmia, lembra disso? Sumérios. Então, antes da escrita, tá? Aí você vai deixar o que é pré-história? São os homens da caverna e tal. Aqui não tem a filosofia. Tá bom? Porque para ter a filosofia você precisa de uma cultura organizada e escrita, né? É necessária a escrita, tá bom? Aí, na história, era dividida Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e a Idade Contemporânea, tá bom? Quem sabe vai surgir o novo normal, né? Alguns falam que é a pós-modernidade ou a pós-contemporaneidade, sei lá. Mas por enquanto é o que? Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. E você sabe, né, que a Idade Antiga tem vários povos, mas os principais tem Egito, tem a Mesopotâmia, Babilônia, Persas, mas o principal, assim, que faz parte da nossa cultura é o que? É Roma e Grécia. Tá bom? Vamos compreender isso com os filósofos, em especial na Grécia, tá bom? Idade Média, o que é a Idade Média? Fica entre a Idade Moderna e a Idade Antiga. Tá. A Idade Média começou praticamente no ano de 476 com a queda do Império Romano Ocidental, tá? Devido à invasão dos bárbaros, tá? E surgiu aí o feudalismo, Idade Média. A Igreja Católica assume como uma instituição mais importante, tá? Da cultura ocidental, tá bom? E a Idade Média termina no ano de 1453, tomada de Constantinopla pelos turcos. E o fim, então, da Idade Média. E inicia o que? A Idade Moderna, tá bom? Para mim, as descobertas marítimas, poxa, esses dois mundos foram o quê? Conectados. Para mim, isso é algo, né, mais valioso. Mas a história entende que não, foi a mudança cultural que ocorreu com a tomada de Constantinopla.
tá bom? Então a Idade Moderna começa no ano de 1453 e vai até a Revolução Francesa, no ano de 1789, que surge aí as ideias iluministas, tá bom? Muitas coisas ocorreram aí nesse período, tá bom? E a Idade Contemporânea, que é a partir de 1789 até os dias atuais, tá bom? Isso é importante vocês entenderem, tá? Novamente, a história é dividida em pré-história e história, o que divide a escrita. A história é dividida em Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. Pegou aí? Vamos lá, mas o que isso tem a ver? Lembrando que filosofia é o amante, é a amizade com conhecimento, e Sofia é conhecimento, né? Minha filha se chama Ana Sofia. Sofia é sabedoria, é conhecimento. Vamos lá então, meus queridos. Então, sobre a Idade Antiga, devemos destacar a Grécia Antiga, tá bom? E na Grécia Antiga, os primeiros filósofos, eles eram considerados pré-socráticos. Então, Sócrates é importante para a filosofia. Existe antes dele, durante ele e depois dele. Tá bom? E é importante destacar aqui que os pré-socráticos estavam preocupados com a cosmovisão, com a cosmologia, com o universo, com o estudo da natureza, dos astros, da essência, da onde surgiu a vida, tudo isso, tá bom? Lembra que eu falei para vocês? Tem até os atomistas aí, os caras já pensavam nos átomos, tá bom? Várias teorias. E surge uma relação entre Sócrates e os sofistas. Sim, o sofista agora não tão importante na história aí, tá? Sócrates teve alguns princípios. Ele não escreveu, não tem registro. Tem registro de pessoas que falou sobre ele. O principal que falou sobre ele, que escreveu sobre ele, sobre a vida dele, foi quem? Foi Platão. Então, para entender filosofia na Idade Antiga, não tem como. São os três, meus queridos. Sócrates, Platão e Aristóteles. Sócrates tem que falar dos sofistas, porque os sofistas, a verdade é relativa. Para Sócrates, não. A verdade ela tem que ser buscada através da razão e você tem que buscar a virtude. Quer ser uma pessoa virtuosa? Seja uma pessoa que ame o conhecimento, tá bom? E que proteja e luta para os seus princípios até a morte. Nossa. E você sabe que ele morreu, né? Tomando veneno. Porque preferia a morte do que se retratar dos seus princípios. Tá bom? Platão, Mundo das Ideias. Platão escreveu a República. É muito interessante a República. Bem que Platão é que viaja um pouco, né? Mas é interessante. Tá? Tem no Platão, nossa, o mito da caverna, que é muito interessante. E Aristóteles para muitos é considerado o primeiro cientista, o primeiro biólogo, porque ele separou o que não é vivo, o que é vivo, separou alguns segmentos do conhecimento, da biologia. Nossa, Aristóteles. E interessante que o Aristóteles foi o mestre de quem? Foi mestre do Alexandre o Grande, tá bom? Daí vamos para a Idade Média. Idade Média tem um contexto bem interessante, porque a Roma Antiga, eles davam muita importância ao direito romano, à escrita, tá bom? Os romanos se achavam assim, nós somos melhores. Aí os bárbaros invadiram, tá? Mas aí o feudalismo, que é uma cultura que nesse período da Idade Média, no início pelo menos, nos primeiros séculos, não tinha essa ideia de poder centralizador. Começou que quem mandava era o senhor feudal, tá bom? Mas a Igreja Católica assumiu um papel muito importante nisso, tá? Surgiu as primeiras universidades e destacamos aqui dois padres
São Agostinho e São Tomás de Aquino. Então eles buscavam aqui a relação entre a fé e a razão. A minha fé tem razão? Então a Idade Média foi muito... Na filosofia, ficou buscando aqui a relação, buscando aproximar Deus e a razão, a religião e a razão. Tá bom? Vamos lá então. E daí começa a Idade Moderna. E a Idade Moderna tem muita coisa. Inicia do século XVI ao século XVIII. Tá bom? Eu destaco aqui as grandes navegações. Mas renascimento cultural é muito interessante. Leonardo da Vinci, Michelangelo, né? Donatello, Leonardo. Então é muito interessante. Tá? Revolução Industrial, meus queridos, na Inglaterra, lembra? O iluminismo, as ideias iluministas. Então, muitos conflitos, guerras. Então, muitas coisas aí. Tá? Então, vamos separar aqui, ó, as ideias iluministas. Tá? Quem foram os principais defensores do iluminismo? Lembrando que o iluminismo defende o quê? A razão. A razão ilumina. Tá bom? Montesquieu, os três poderes, né? Voltaire, a liberdade de expressão especial. Rousseau, que é interessante, ele faz parte do contrato social, né? Que o Rousseau defendia que a sociedade ela faz um contrato social. Tá? O que seria o contrato social? Seria que os costumes, as leis, é feito um acordo entre a política, quem administra e quem vive sob essa liderança, tá bom? E é interessante a frase de Rousseau: o homem nasce livre e por toda parte encontra-se acorrentado. Rousseau, tá? Kant é interessante que o Kant ele fala sobre a ética, mas o pensamento de Kant sobre a ética é um dever moral. E é necessário que o ser humano tenha uma liderança, que tenha leis que condicionam os seus comportamentos, os meus e os teus comportamentos. E a princípio, o homem é bom, desde que tenha o quê? Regras. Tá bom? Você sabe, né? Se não tiver o teu professor ou teus pais esperando o seu pé, alguns aí não estudam, tem que ficar em cima. Aqui destaco também, nesse período, eu estou falando da Idade Moderna, o racionalismo e o empirismo. É importante saber a diferença. Racionalismo é o que? Razão, a mente. E aí, eu destaco muito René Descartes e o racionalismo. Tá bom? Penso, logo existo. René Descartes sugere desconfiar de tudo. Tudo. Ao desconfiar, você está pensando nisso. Se você está pensando, logo você existe. Tá bom? Mas tudo tem que ser analisado. É a razão. Isso é interessante porque dá uma entrada. A Idade Moderna é isso também, né? É o fim das ideias absolutistas, não o fim total, né? Mas busca combater o antigo regime, que é o absolutismo, e com isso também a Igreja Católica, tá? Essas ideias da Igreja Católica, tá bom? E o empirismo de John Locke. John Locke, ou Luke, como alguns falam, ele destacou o quê? O empirismo. O que é empirismo? Experiência. Para ele, a essência, a natureza, a realidade é a partir da sua experiência, tá bom? E como que você adquire experiência? Através dos sentidos. O que são sentidos? Visão, audição, paladar, tato, olfato. E através disso, você consegue atingir o conhecimento. Tá? Nesse período também é importante destacar, eu vou falar algumas frases sobre democracia. Democracia é muito importante. O que é a democracia? É o ato, é a liberdade que você tem de escolher quem vai liderar você. Tá? É a política. Então, destaque-se Nicolau maquiavélico, né? É melhor ser temido que amado. Eu aconselho, então, contra a democracia.
Mas eu vou destacar que um que é a favor da democracia, Montesquieu. Todo homem vestido de poder é tentado abusar dele. Tá? O Immanuel Kant, o homem não é nada além daquilo que a educação faz dele. Interessante isso para a redação. Ó. O homem não é nada além daquilo que a educação faz dele. Voltaire, quando não há entre os homens liberdade de pensamento, não há liberdade. Tá? E Rousseau, o homem é bom por natureza, é a sociedade que o corrompe. Tá bom? Desse aqui, o que é contra a ideia de democracia, praticamente é Maquiavel. Que é melhor ser temido que amado. Tem outra frase bem interessante dele também aí. Tá bom? Os fins justificam os meios. Tá? Não posso esquecer também Karl Marx, né? Tem Nietzsche. Karl Marx, né? Karl Marx defendia o quê? O comunismo. Tem o Nietzsche. Nietzsche foi uma frase do Nietzsche. Nietzsche era ateu e odiava quem acreditava em Deus. O valor de uma coisa às vezes não está com o que se consegue com ela, mas no que se paga por ela, o que ela nos custa. Tá bom? E agora começamos a Idade Contemporânea. Tá? Inicia-se no ano de 1789, tá bom? Revolução Francesa. Depois, né, a fase do terror é terrível, né? Mas aí teve muitas coisas. Teve Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, tá? Bomba atômica, o homem foi à lua, a internet, a televisão, coronavírus, tudo isso faz parte da Idade Contemporânea, tá? Então a Idade Contemporânea, como eu falei para vocês, começa na Revolução Francesa, tá? E junto com ela nascem as ideias de liberdade, igualdade, fraternidade, a expansão dos processos científicos, a invenção da energia elétrica, carro, tá? Aí você pega aí a Revolução Industrial, a terceira Revolução Industrial, tá bom? Guerras mundiais, o existencialismo, Jean-Paul Sartre. Só para finalizar aqui, tá? Com o existencialismo, é interessante, só com essa frase. Viver é isto, ficar se equilibrando o tempo todo entre escolhas e consequências. Então você, na Idade Contemporânea, é bem diferente. Nos últimos 10 anos nem se fala o avanço da tecnologia, mas você é responsável pelas suas escolhas. E a filosofia, ela tenta questionar a ciência. Ocorre um atrito, tá? Mas também não é só de briga entre filosofia e ciência. Existe a filosofia da ciência, que é para questionar a ciência. Filosofia da arte é para questionar quais são os limites da arte, se a arte tem ou não limites. Filosofia da linguagem, como surge a linguagem. Então, tem momentos que a filosofia trabalha junto, mas sendo aquela pessoa, sabe aquele pai chato? Tá? Imagina que o avô é o conhecimento religioso, o pai é a filosofia e o filho é a ciência, tá? Mas às vezes o pai e o filho trabalham juntos, tá bom? Gostou dessa? Então, meus queridos, a aula foi essa hoje, tá? É importante a filosofia trabalhar junto com a história, meus queridos. Vocês identificarem em que período, o contexto desse período com as ideias da filosofia. Se você for bom de história, vai ser excelente em filosofia. Um grande abraço, até a próxima aula. Tchau para vocês!